VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, tecnologias assistivas e inclusão. Compreender os aspectos teóricos sobre os diferentes recursos de tecnologia assistiva usados por pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida. Olá pessoal, nessa nossa segunda videoaula a gente vai tratar do hemisfério cerebral, ou seja, o cérebro e as suas partes, ok? Então, vocês podem ver nesse slide que a gente tem duas imagens, uma imagem do lado esquerdo representando o hemisfério cerebral esquerdo e uma imagem do lado direito representando o hemisfério cerebral direito. Depois eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com as pessoas com deficiência e o que isso pode ajudar a gente a identificar as melhores habilidades para lidar com essas pessoas, certo? Então, a princípio, é importante que vocês saibam que o lado esquerdo do cérebro, ele atua na parte lógica, sequencial, analítica, objetiva, racional. E ela observa para as partes das coisas. E o lado direito, que é o hemisfério direito do nosso cérebro, ele está responsável pela parte intuitiva, holística, sintetizadora, objetiva, lida mais com as áreas da linguística, né? E ela olha para o todo. Então, a gente tem esse equilíbrio no hemisfério cerebral e esse equilíbrio faz com que a gente ora atue com o hemisfério esquerdo e ora atue com o hemisfério direito. Então, isso é importantíssimo para que o nosso raciocínio e as nossas habilidades sejam desenvolvidas. Vamos entender agora por que precisamos estudar os hemisférios cerebrais para trabalhar melhor com as pessoas com deficiência. Tudo começa com o cérebro. Nós temos dois lados, né, do cérebro. Como eu já havia falado, o lado do hemisfério direito e o lado do hemisfério esquerdo, como vocês podem visualizar aí no slide anterior. O hemisfério direito ele é o responsável por nossa intuição, retomando a sensibilidade, a parte artística, a parte de comunicação, né? Já o lado esquerdo, que é o hemisfério esquerdo, ele trabalha mais os membros, né? As pernas, os braços, a parte motora, mas ele também, a gente tem uma particularidade que é o seguinte: quando a gente está movimentando a mão direita, a gente está trabalhando o lado esquerdo do hemisfério cerebral. E quando a gente movimenta a mão esquerda, a gente trabalha o lado direito do nosso cérebro, tá? Retomando a questão do hemisfério esquerdo, ele que é responsável pela nossa racionalidade, pela parte lógica, pelos conceitos matemáticos, por tudo que a gente aprende de forma na área de exatas, né? Então ele é responsável pela motricidade. Apesar de eu levantar o braço direito e mexer com o cérebro o lado esquerdo, ele é responsável por essa movimentação dos nossos membros superiores e inferiores. Vamos compreender melhor um pouco sobre essa divisão cerebral. Então, o hemisfério esquerdo, ele tem lóbulos, assim como o hemisfério direito, que a gente pode chamar de lóbulos cerebrais ou lobos cerebrais. Como você pode ver nesse próximo slide, os lobos cerebrais, eles se dividem em lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e cerebelo. Por que a gente precisa entender um pouco sobre isso? Não é que a gente vá trabalhar a parte neurológica da pessoa, mas a gente vai entender um pouco mais através da neurociência que área é afetada quando a pessoa tem uma deficiência. E através desse entendimento, a gente consegue compreender que outras áreas a gente pode estimular para que essa pessoa tenha um melhor desenvolvimento na vida dela. Os lobos cerebrais é uma divisão do cérebro, né? Ele está dividido aí no slide em partes coloridas para a gente poder entender. Da esquerda para a direita, a parte 1 é o lobo frontal, que está na cor azul. Da parte 2 é o lobo parietal, que está na cor amarela. 3 é o lobo temporal, que está na cor verde.
E 4 é o lobo occipital na cor rosa e na parte 5 na cor cinza do cerebelo. Você pode estar se questionando e perguntando por que Cris está me dizendo todas as cores que está sendo dividida, se eu estou conseguindo visualizar essa imagem que ela está passando. Eu estou te dizendo isso porque, em algum caso, pode ter algum aluno seu que seja daltônico, e aí ele não consegue visualizar a cor na forma real. Então é importante que quando vocês façam essa explicação, você tenha o entendimento de dizer a ele qual é as cores da imagem dos lobos, ou de qualquer imagem que você vai colocar. O lobo frontal, ele é responsável pelos impulsos, né? O temporal é pela memorização, o parietal pelo processo da informação sensorial. Já o occipital, ele é responsável em nos dar a capacidade de ver e interpretar. Os lobos levam o nome do osso do crânio. Isso é só um detalhe para a gente compreender. O cerebelo, ele não faz parte do cérebro, mas ele desempenha uma função importante, que é pela coordenação do movimento. Então, provavelmente, uma pessoa que tem uma deficiência motora, ela tem uma falha na parte do movimento no cerebelo, né? Depois de entendermos o funcionamento básico do cérebro, a gente pode compreender como é que as tecnologias assistivas podem ajudar as pessoas que delas precisam. Então, como eu havia falado para vocês, na hora que a gente consegue compreender que a área do cérebro é afetada, as outras áreas, a gente tem um entendimento de que atividades a gente pode fazer para que essa pessoa com deficiência possa atuar e melhorar as suas habilidades e sua capacidade no meio em que ela vive, tanto no educacional como no meio social. Aqui a gente terminou a aula. Obrigada. Um abraço. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Silva. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Cristiane Melo. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.